Eu sou Anderson de Logoedé, para quem não me conhece, eu sou iniciado em Queto, né? Eu fui iniciado muito jovem, estou na religião há muitos anos e venho para cá para passar minha experiência para vocês, né? Um pouquinho de tudo que eu vivencio numa mesa de jogo e das dores humanas, né? Que nós viemos por uma grande prova nessa vida. Então hoje eu quero falar de relacionamento amoroso. Muitas pessoas, às vezes quando passam situações de frustração, de decepção na parte amorosa, as pessoas se sentem muitas vezes incapazes, né, de ser amada. Elas ficam com aquele sentimento de decepção, com aquele sentimento de tristeza, né? E muitas pessoas, às vezes, elas se programam. O que acontece? As pessoas passam situações de frustrações na parte amorosa, aquilo cria uma ferida. Essa ferida você vai levando ao longo da vida. É muito comum uma pessoa olhar para mim, muitas vezes numa mesa de jogo, e falar: pai, eu nunca fui feliz no amor, eu não sei o que acontece, nada dá certo para mim, parece que eu tenho meus caminhos fechados no amor. Ai, pai, eu já tentei tanto que eu não acredito mais nisso. Ai, pai, eu sofri demais, eu não quero saber mais disso. As pessoas têm muito isso, né, gente? A gente carrega essa tristeza no coração quando a gente sofre alguma coisa que machuca a gente, né? Que fere a nossa alma. Mas, é como eu sempre digo, a gente precisa viver. A gente não pode, né, deixar para depois. A gente precisa estar caminhando. E é caminhando que a gente vai encontrando situações aonde a gente pode ter alegria, aonde a gente pode ter felicidade, aonde a gente também pode ter tristezas. Mas a vida é isso. Ela é cercada de momentos que a gente não imagina. E quando se fala em relacionamento, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que trabalha com oráculo, com vidência, com cartomancia, com jogo de búzios, quem é sacerdote ou quem é cartomante, 90% das pessoas que procuram a gente quer saber do amor, né? Elas querem saber o que vai acontecer. Quando você conhece alguém, o que pode acontecer? Se tem caminho, se não tem, se vai ser feliz, se não vai, né? Se está sendo correspondido. A gente vive os enigmas, né? E os mistérios. Mas nada te garante. A vida não te garante nada. E viver é isso. É você não ter garantias de nada. Muitas vezes você precisa viver aquilo naquele momento. E você pode viver aquilo e trazer grande felicidade para a tua vida, como você pode viver aquilo e trazer dores, sofrimento para você. Porque a gente precisa enfrentar e a gente não pode deixar para depois o que você precisa fazer hoje. Então, quando a gente fala das expectativas que a gente tem de um relacionamento, quando você entra numa relação e você tem aquele medo de saber o que o outro pensa, o que o outro sente, como é que tá a situação, como é que tá a energia disso. Porque você pode falar por você, você pode pensar por você, mas a gente nunca pode imaginar o que o outro pensa, de que forma o outro age, se você está sendo correspondido ou se você está correndo algum risco, né? A vida é isso. A vida é cercada de mistérios, né? E muitas pessoas se sentem culpadas. Quando a coisa não acontece, uma relação, ela não é positiva, muitas vezes é comum você se sentir culpado de situações que não deram certo. Mesmo que você viva traições, decepções, tristezas, submissão, você se sente culpado, porque você gostaria que aquilo desse certo, que aquilo fosse adiante, mas não deu, e você ficou frustrado, e você acha que alguma coisa que você fez e aquilo não deu certo, alguma atitude você tomou e aquilo não se manteve. Mas, gente, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque a gente tem que entregar, mas você não pode entregar tudo, você não pode ser tudo para o outro e sem esperar alguma coisa. Você precisa
a gente tem que entender também que existe na vida um processo nas relações. Qual é o processo? Você conhece, você noiva, você casa e você vai amadurecendo tudo isso, essa relação. Você vai conhecendo o outro aos poucos, né? A gente não pode adiantar esse processo. Você não pode chegar hoje e dizer: eu quero a pessoa, quero casar, eu quero ser feliz com essa pessoa. É essa pessoa. Tem pessoas que criam essa ilusão logo que conhecem alguém, né? Elas conhecem hoje e já querem casar, já querem viver uma vida, já acham que aquela pessoa ela tem que ter um compromisso, e não funciona assim. As coisas não são assim. É por isso que muitas vezes as pessoas procuram as ferramentas da religião para poder prender o outro, para poder encantar o outro, para poder mexer com a cabeça e com a alma do outro, que eu não acho certo e não acho justo. Eu acho que o que é seu e está no seu destino. A gente não pode lutar contra os desígnios de Deus. Então, quando uma coisa é para ser, será. Não tem como mudar isso. E a gente precisa viver, né? Tudo a gente precisa viver nessa vida. As amarguras fazem parte, as decepções também fazem parte, e as alegrias, as felicidades que a gente pode ter também. Então, muitas pessoas, às vezes procuram a gente numa mesa de jogo, achando que a pessoa certa é a pessoa perfeita. É aquela pessoa que vem idealizando e realizando todos os seus desejos, né? Só que não funciona assim. Nunca funcionou e não vai funcionar. As pessoas querem se adiantar no processo. Então as pessoas querem tomar posse. Aí vira obsessão. Aí fica aquela coisa dos ciúmes, né? Aquela coisa obsessiva que não é boa. Ou a situação é uma situação que você sente que parece que a pessoa está distante, que a pessoa não está com você. Parece que você faz de tudo para sentir aquela pessoa próxima de você e você não consegue essa proeza. Você não consegue fazer o parceiro ou a parceira estar do teu lado. Então a gente tem que entender que, por mais que a gente lute, ou por mais que a gente queira, a gente precisa ter equilíbrio, né? E equilíbrio, saber dosar tudo no momento certo, saber viver aos poucos tudo no momento certo. Existe também uma coisa chamada conquista, que as pessoas, elas se esquecem que você tem que dar um passo, depois você tem que dar outro, depois você tem que dar outro. Para chegar em algum lugar, a gente precisa dar passos. E é assim que funciona a vida. Você não pode atravessar o tempo, você não pode atravessar o que é de Deus. E às vezes você quer segurar uma história que não é sua, que não é para você. Existem muitas pessoas que abrem mão de ser quem elas são, abrem mão da sua, vamos dizer, da sua personalidade, né? Para poder viver a felicidade do outro, que eu não acho certo e nem acho justo, para poder realizar o outro. Então as pessoas se camuflam, elas se escondem delas para viver algum personagem ou viver alguma coisa que não existe. E eu conheço muita gente assim. Não adianta, que a gente não consegue esconder. Porque quando você lida com a espiritualidade ela tira, né? Ela tira essas coisas de você se esconder, que é a máscara, né? Aquilo que está bem guardadinho dentro de você, mas você não está colocando para fora. Você não está conseguindo se relacionar com o mundo. Gente, a pior tristeza que tem é a insegurança, é o medo. É a pessoa que tem uma baixa estima muito grande. A pessoa que não se sente completa, não se sente realizada, mas ela quer realizar o outro. Então ela vive submissa, ela vive humilhada, né? Porque ela não consegue fazer com que o outro crie esse interesse que ela gostaria que criasse. Essa forma de lidar, de mostrar sentimento, né, de você ter a presença do outro na tua vida da forma que você deseja. A gente não pode mudar o outro, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com a submissão. Tem pessoas que se submetem a muitas coisas, tem pessoas que elas não conseguem, né, entender. Mas atualmente o que a gente vê é uma pressa muito grande no caminho
do amor, no caminho do coração. As pessoas, elas têm uma necessidade tão grande de ser feliz que elas queriam, elas conhecem a pessoa e elas já queriam ter essa pessoa para a vida toda, né? Elas idealizam um casamento, uma união, um filho, uma família, elas idealizam tudo, porque elas vivem uma fantasia. E essa fantasia é perigosa, gente. Essa fantasia pode fazer você ficar frustrado, doente, pode pegar a tua parte física. Conheço pessoas que com a paixão, né, essa paixão, quando elas são frustradas, elas começam a sentir um estresse, ansiedade, a fadiga, elas ficam fadigadas, a insônia, né, ficam com muita insônia, a perda de apetite, não tem vontade de comer. E muitas vezes ela tem mudança de humor muito fácil. Ela vai dar alegria para a tristeza em 2 minutos. Então a gente precisa, e cria problemas emocionais irreparáveis, quando você pega essa dor e transforma essa dor numa ferida, que ela vai estar sangrando. Então eu conheço pessoas, e já vi muito em mesa de jogo, as pessoas quando sentam, elas falam: mas pai, o que acontece? Eu não vou ser feliz no amor, eu não vou ter essa chance, nunca. Olha, eu tenho tanta idade assim, já vivi tantas coisas, nada deu certo pra mim. Ou eu conheço pessoas que tentaram de tudo, ou mantêm casamentos de tristezas, tragédias, de confusão, de conflito, mas mantém. Não consegue tomar uma atitude, não consegue dar um passo, não consegue fazer absolutamente nada. Parece que ficam presos numa telha de aranha. É por isso que nós hoje vivemos um mundo perigoso. Porque a gente, quando vê notícias, né, de relacionamentos, você vê pessoas obsediadas. As pessoas, elas ficam obcecadas pelo outro. Elas ficam doentes. Elas não sabem perder. E assim a gente vê o índice de feminicídio altíssimo. A gente vê o índice de pessoas que morrem, né, por causa dessa história do desequilíbrio emocional. Por causa dessa situação de fantasia, de você criar uma fantasia na tua cabeça e dar vida àquilo. Quando você dá vida ao que não existe, quando você dá vida a uma mentira, ela pode te adoecer, ela pode acabar com a tua vida, ela pode te destruir por dentro. E muitas pessoas não reconhecem isso. Elas não pensam assim. Elas não conseguem ter maturidade emocional para entrar numa relação. Elas não conseguem entender que tudo se conquista aos poucos. E que quando você percebe que não é para você, tem pessoas que não conseguem deixar, porque elas criam um apego emocional. É aquilo que você se apega e não quer deixar. Você não quer deixar de jeito nenhum, você acha que você está perdendo. Mas o perder não é perder, é ganhar. Porque quando você não tem o que é seu, você está ganhando. Porque você tem a liberdade de conquistar outra pessoa, você tem a liberdade de sorrir, de ser feliz e não criar traumas, tristezas, né, na sua vida. Então eu quero dizer sempre isso para vocês. A gente é muito fantasioso, né? Porque a gente quer ser feliz, a ter necessidade de ser feliz e a gente cria expectativa no outro. A gente idealiza aquela pessoa na nossa mente que não existe. E você convive com essa criação que só você criou, só você conseguiu imaginar essa pessoa. Mas essa pessoa não é a pessoa que você imagina, não é a pessoa que você procura, não é a pessoa que vai ser o seu par, né? Aquela pessoa que vai te fazer feliz. Não é. Mas as pessoas, elas querem que sejam. E aí vai buscar a espiritualidade para fazer o quê? Amarração, né? Encantamento, adoçamento, porque as pessoas, elas querem, a qualquer custo, buscar essa felicidade. E a espiritualidade não é para isso, né? Ela não tem ferramenta para segurar ninguém. A espiritualidade, isso é uma grande mentira. Dizer que a espiritualidade pode fazer tudo, não pode. Você não pode cismar com alguém e achar que aquele alguém vai ficar amarrado a você. Não existe isso. Porque todas as pessoas têm anjo da guarda, todas as pessoas têm um orixá, têm os seus guardiões, têm os seus protetores. E a vida, por mais que você mexa com o outro, se ele estiver protegido, tudo o que você faz volta para você.
E você pode se machucar, e pode ser uma ferida incurável depois, de cobrança espiritual, envolvendo a parte mais perigosa, que é aquela que você não enxerga, são os mistérios. Assim, o que acontece? Muitas pessoas se aproveitam dessa dor que as pessoas têm, né? Hoje você vê propagandas, né? Muitas propagandas. Eu acredito naquela religião que você pode até fazer alguma coisa para poder apaziguar uma relação. Quando existe um sentimento mútuo, né? Quando o outro também ama, quando o outro também gosta, quando o outro sente algo por você, você pode fazer alguma coisinha pro santinho, você pode fazer alguma coisa pra Pombagira, ou pro Exu, ou pra fazer, sabe? Você pode saber apaziguar essa história, até mesmo com o orixá, mas você tem que entender que você não vai mudar o seu destino. Isso é uma situação que você faz para tranquilizar o outro, para acordar o outro, para poder amenizar uma situação que às vezes está num vento, né, numa ventania. Mas a gente não tem o direito e nem temos a força de amarrar alguém a alguém. Não existe isso. As pessoas têm é igual a morte, né? As pessoas acham que o pai de santo, o sacerdote ou babalorixá tem o poder de tirar a vida de alguém. E não temos esse poder. Quem permite a vida é Deus. E só Ele é responsável por nós. Só Ele pode mudar a nossa história e nos levar no momento certo. Então a gente, quando fala de relacionamento, de amor, de casamento, de união, às vezes as pessoas são muito jovens, né? Estão começando a vida. Mas você quer se unir, você quer ter a pessoa, porque tem muita gente que nasceu par. O que é o par? Aquela pessoa que quer ter uma pessoa. Ela não quer viver uma vida de relacionamentos, ela não quer ter um histórico de relacionamentos. Ela quer ter uma pessoa para compartilhar a vida com ela. Ela quer ser feliz com uma pessoa. Mas essas pessoas pares, elas têm uma tendência a sofrer muito mais do que as outras. Por quê? Porque se apegam, existe uma situação emocional que você se apaixona de um jeito em que você não consegue, a pessoa não consegue ter um equilíbrio emocional, não consegue ter equilíbrio na mente para poder dominar essa tristeza que às vezes você pode correr o risco de ter numa relação. Então, hoje eu percebo, e tenho percebido muito isso, né, gente? A cada dia que passa a gente percebe, porque que o jovem, pelo menos os jovens que eu falo de hoje, trazem uma fraqueza muito grande emocional. Por mais que hoje os valores mudaram, a gente vê as pessoas com muito mais... Hoje está muito fácil você criar relações, criar elos, ter relacionamento, está muito fácil. Mas em compensação, as coisas que acontecem hoje não são duradouras. Elas duram um dia, dois, uma semana, um mês e acaba. A pessoa perde o interesse pelo outro, existe aquela coisa do encanto, de conquista, que já não está mais existindo na vida das pessoas. Os casamentos não conseguem durar, não são duradouros mais. Porque esses valores, eles acabaram. As pessoas não estão olhando. Porque eu digo e continuo dizendo, gente, não é Deus que está a serviço de nós, não. Não é Deus que tem que trabalhar para a gente, não. Somos nós que temos que servir a Deus. Somos nós que temos que lutar por nós e ter essa conexão com Deus. E entender os sinais que Deus possa mandar para a nossa vida. Porque muitas vezes você entra numa situação, a sua intuição diz, não entra. Não vai ser bom para você. Mas você não quer enxergar. Você sente a todo momento, pela atitude do outro, que não vai dar certo, que vai dar errado. Mas você insiste. E lá na frente você pode ter problema. E lá na frente, porque você não vai conseguir, por muito tempo, segurar isso. Ou por muito tempo fingir que está tudo bem. Ou por muito tempo achar que nada vai acontecer ali. E pode acontecer muita coisa. Às vezes a gente coloca a nossa vida na mão do outro. Às vezes você coloca a sua expectativa no outro. Às vezes você coloca a sua felicidade no outro. E você deixa de existir. Você já não existe mais. E Deus, Ele não se agrada disso.
né? A espiritualidade não se agrada disso. Além de você estar indo contra a sua própria energia, você está indo contra a sua felicidade, a sua alegria. A gente, eu digo para vocês, né, que a gente não pode entregar tudo. A gente sempre tem que guardar alguma coisa, mas é só a vida que vai ensinando. A gente vai criando maturidade. Porque se não fossem as feridas, né, ou aquilo que não deu certo, aquilo que não dá certo, a gente não cria maturidade. A gente não consegue discernir as coisas boas daquilo que não é tão bom para você e você pode se machucar. Se você não estiver ferido por alguma coisa, machucado por algo, você não vai entender. Então a vida começa quando você começa a se relacionar, você se vê pronto para se relacionar amorosamente com alguém, você tem que abrir, né, o teu coração, e você muitas vezes perde a consciência, perde a razão. Porque ali você vai ter que viver situações que, se você não tiver discernimento, né, maturidade, você vai sofrer. Você vai com certeza trazendo situações onde você nunca vai ter reciprocidade. E a reciprocidade é tudo. A gente não pode dar tudo e não receber nada. A gente não pode achar que o outro é a sua maior felicidade. Entregar a sua alegria, entregar a sua fantasia, expectativas de vida, seus sonhos na mão do outro. Isso não existe. E as pessoas têm uma tendência muito grande a fazer isso. Coloca tudo na mão do outro. Não, ele é meu, eu vou ser feliz com ele, porque eu tenho que ser feliz com ele, e eu quero ser feliz, e essa felicidade. E muitas vezes isso não tá vibrando positivo, e não é o seu caminho, e você pode sofrer muitas situações que naquele momento você criou uma expectativa, você vai levando, mas depois você pode entrar numa derrota. Porque se todo mundo soubesse, se alguém tivesse garantia de um casamento, de uma relação, muitas vezes muita gente não sofreria. Ou não haveria tanta separação como hoje há. Muitas separações. As pessoas, elas criam uma história e muitas vezes não estão preparadas para aquela história acabar. Aquela historinha, ela tem que permanecer. As pessoas não se conformam quando tudo acaba. Quando tudo termina, as pessoas querem continuar na história. E aquela história fazem parte da vida delas, é a pele delas, é o oxigênio delas. E as pessoas vão levando a vida. E não é assim que a gente faz para ser feliz e precisa fazer para que a gente encontre aquilo que está dentro de você. Aquela luz que você tem dentro de você. Você não pode se apagar por nada e nem ninguém. Você precisa ser discernido. Eu falo isso para vocês, gente, porque eu trabalho com mesa de jogo há muitos anos, né? E quando chega nessa parte de relacionamento, que é o que mais interessa muitas vezes no jogo, as pessoas esquecem até a prosperidade muitas vezes para querer ser feliz no amor. Falam, não, pai, mas eu prefiro hoje ser feliz no amor. Eu posso estar dura, eu posso estar duro, eu posso não ter nada, eu posso ter uma casinha no campo sem nada, mas eu quero estar com a pessoa que eu ame, eu quero ser feliz na parte sentimental. E tem pessoas que fazem essas escolhas. Elas têm direito de fazer essas escolhas, né? Elas podem não ter nada, mas elas querem estar acompanhadas daquelas pessoas que ela ama. Elas querem ter uma troca com alguém. Só que, às vezes, o preço disso, gente, é alto. O preço é alto demais. Eu já vi pessoas, e conheço, né, muitas histórias, de pessoas que cometeram até suicídio pela fraqueza emocional, de pessoas que se abandonaram, depois que tiveram uma frustração amorosa, não queriam mais viver, não tinham vontade de viver mais. Pessoas que adoeceram, ficaram fisicamente doentes, né? Aonde a pessoa não conseguia ter força, né? E o que eu digo, pode criar ferida de ter doenças sérias. Porque o que você fez? Você se entregou a um negativo, aquilo tá te machucando, aquilo feriu tua alma, aquilo cria uma ferida que sangra. E quando a gente é ferido na alma, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque enquanto você é ferido na carne, cura, mas na alma demora. E você tem que lutar para tratar, lutar para curar. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro.
Você tem que... Leva um tempo para isso acontecer. Quando você quer curar a sua alma de algum trauma, de alguma tristeza que você teve, né? As pessoas, quando se sentem enganadas, decepcionadas, né? Quando você vê que o outro te traiu, quando você vê que você podia ser feliz e você não foi, e você foi descartado de uma história, de uma vida, isso dói demais, né? Porque aí você cria uma coisa perigosa, que é você achar que você é incapaz de ser amado, é insuficiente para o outro. Você não sabe por que o outro escolheu fazer isso com você, te machucar tanto, você estando amando tanto essa pessoa, e essa pessoa não conseguiu te enxergar, não conseguiu te respeitar, não conseguiu te ver. A dor de uma traição, gente, eu digo pra vocês, é assim, você tem que ter muita força naquele momento, você tem que ter um discernimento, um amadurecimento espiritual muito grande pra você não cair. E eu conheço pessoas que mesmo sabendo, gente, olha que ponto que chega um relacionamento entre um homem e uma mulher, ou um relacionamento amoroso que seja. Tem pessoas que aguentam as traições, sabem que são traídas e sustentam a relação, não querem perder. Então nós estamos vivendo, e muitas vezes você vive, aquilo que você programa também dentro de você. Se você programar que é aquilo mesmo sendo negativo vai te ferir, vai te machucar. É um veneno que você toma aos poucos. Mas você tem que entender que você se predispôs a isso. A espiritualidade não te obrigou a viver isso. O seu Deus interior não pediu para você viver isso. Mas você optou para viver essa tristeza. Então, o apego que as pessoas têm uma pelas outras é perigoso. Não, a gente não pode ter apego. A gente tem que desapegar. E tem que ter compreensão, e tem que ter entendimento, e tem que olhar, muitas vezes, você refletir sobre tua vida, sobre o que você realmente quer para você. As pessoas não podem viver sem parar para pensar. As pessoas não podem fazer com que a vida seja só dor, ou só tristeza, ou só sofrimento. A gente, muitas vezes na vida, tem que escolher os caminhos, né? A gente precisa... saber que muitas coisas, mesmo quando você sofre, às vezes dói você ouvir isso, né? Às vezes dói alguém dizer pra você que foram as suas escolhas que fizeram isso com você. Algumas escolhas que você fez erradas na vida te machucaram tanto. Algumas escolhas que você fez e que hoje dói, porque você olha pra trás e vê o quanto você sofreu. Mas naquele momento você fez as suas escolhas. Então a gente precisa... Se você quer viver o hoje, dizer pra você que tudo que você está vivendo hoje, todas as suas atitudes de hoje, vão comprometer o seu destino amanhã. Vão falar por você no seu futuro. Vai ser você amanhã o que você está sendo hoje. Se você querer ser feliz, você vai ser feliz. E essa felicidade você pode viver ela amanhã. Mas se você não quer, você vai... trazer essa infelicidade hoje e vai trazer depois e vai viver com isso marcado dentro de você. Então, quando a gente fala de situações de relacionamento, nós falamos de equilíbrio emocional, espiritualidade, que é você ter fé, você acreditar em você, você confiar em você, você não deixar que para ser feliz você necessite de alguém, você necessita da sua luz. Você necessita de você e você precisa ser discernido. Discernir aquilo que você quer pra você e aquilo que você realmente não quer mais pra você, né? São escolhas. A gente tem que escolher ser feliz. A gente tem necessidade disso. Eu quero dizer pra vocês que daqui a pouquinho, pra quem quiser estar ligando aqui pra rádio, o telefone é 0 operadora 11 98334 5777. Mandem áudio com o WhatsApp, né, pelo WhatsApp, dando o seu nome completo, data de nascimento, e aí a gente vai estar respondendo a sua perguntinha. Eu tô com o Jogo de Búzios aqui. E eu tô ao vivo no YouTube, compartilhem, dêem os seus likes, que isso é muito bom pra gente, porque muita gente necessita ouvir isso, né, que a gente fala aqui. Já já eu tô voltando. Oi, gente,
Se vocês tiverem algumas dúvidas, que a gente tem sempre, né? Comentem nos vídeos, eu vou responder a cada um de vocês. Axé! Olá, gente. Quero agradecer o carinho de vocês, né? Atenção. Eu tenho feito esse programa aqui na Rádio Capital. Esse estúdio aqui tem uma energia muito boa. É uma energia de luz, né? Uma vibração. Tem o Vini aqui que fica acendendo a luz da casa, porque ele é pura luz. E as coisas acontecem na magia. Quando tem alegria, quando é verdadeiro, as coisas acontecem. E eu quero agradecer muito vocês, os ouvintes da rádio, e pedir para vocês divulgarem nosso trabalho, porque a gente precisa de vocês, precisa que a gente, sempre quando a gente divulga uma coisa boa, uma palavra boa, algo que possa tocar alguém, você está ajudando alguém, indiretamente, sem querer, você está ajudando. As pessoas necessitam ouvir. A palavra tem muita força, e eu trabalho com mesa de jogo. Eu sei que quando as pessoas, elas nos procuram, elas querem ouvir alguma coisa. E quando você ouve alguma coisa, te ajuda muito. Acalenta o coração. Bom, Vini, bom dia. Bom dia, pai. Bom dia a todos os ouvintes do Sagrado Falando de Axé. Sempre um prazer imenso estar aqui nesta manhã, né? Aliás, todas as manhãs de domingo. Muitas participações aqui pelo YouTube. Você que ainda não conhece o Instagram, corre lá, adicione o Instagram Sagrado Falando de Axé. Siga essa página. Você tem bastante conteúdo e você também pode marcar consulta com o Pai Anderson através do telefone DDD 11 98419 5090. O telefone está na tela para quem está acompanhando no YouTube, para quem está no AM, FM e aplicativo DDD 11 98419 5090. Pai, muitas pessoas participando aqui conosco no YouTube, Maria Quitéria, Rosana Coppola, Sônia Aparecida, você merece o melhor, Pai Anderson, axé. Carmen Maria também está aqui, a Rosana Coppola, obrigado, Pai Anderson. A gente também tem muitas participações aqui. Paulo Ricardo, bom dia. Carmen Maria, você pode mandar seu áudio aqui para o nosso WhatsApp 983345777. E pai, referente à mensagem que você trouxe no primeiro bloco, temos aqui um áudio de uma ouvinte que gostou bastante, vamos ouvir. Bom dia, pai Anderson, Motumbá, axé para o senhor. Meu nome é Isabel Cristina da Costa. Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Muita gente procura o candomblé, a umbanda, em busca só de amor, não em busca de paz e sossego para a sua própria vida, né? Eu sou dofona de Oxum, sou uma Elorixá e eu sou uma ebome, né, de sala. Axé para o senhor, um ótimo domingo, Motumbá. Ô mãe, Motumbaxé, Motumbá, eu agradeço o seu carinho. A gente sabe que ainda existem pessoas sérias dentro da religião e a gente tem que louvar isso, né? Porque essas são as pessoas sérias da religião que ainda sustentam esse pilar. Agradeço o seu carinho, viu? Muitas pessoas já participando aqui conosco, mandando o seu áudio. Vamos então para a primeira participação desta manhã. Bom dia, pai. Bom dia a todos. Meu nome é Cleide Regina Franca. Sou do dia 13 do 6 de 78. Meu esposo é Renato Braga, do dia 11 de 10 do 66. Eu gostaria de saber sobre o nosso relacionamento, porque a gente briga muito. Se a gente vai continuar juntos ou não. Eu vou ver aqui pra você, minha filha. Mas é o que eu disse, né? Muitas vezes as pessoas sustentam situações que é complicado. A gente cria apego, a gente cria elo. Às vezes você... Tem pessoas que têm até peninha do outro pra abandonar, não quer deixar, né? Acha que o outro não vai saber viver sozinho, fica com pena. Mas aí você deixa de viver pra o outro viver, pra o outro estar em pé. Olha... Eu vejo uma complicação até da parte dele, que é muito espiritual também. Precisa cuidar. Porque o que acontece? Uma coisa é a pessoa ter um temperamento difícil. A outra coisa é as pessoas trazerem situações que precisam ser resolvidas na espiritualidade
E que isso também traz muita contenda. Isso também traz muita fadiga na vida. Se a pessoa não se cuida. Eu vejo assim. É como eu estou dizendo para você. A vida é feita de escolhas. Se você me perguntar se tem uma separação aí, eu não vejo. Eu não estou vendo separação de vocês. Mas também se você me perguntar como é que vai ser isso, como é que vai ser essa vida, não vai mudar, minha filha. Não vai mudar. Isso aí que você está vivendo é uma situação que não muda, né? A gente não muda ninguém e as pessoas têm o direito delas, escolhas de se cuidarem ou não, ou de se permitirem a certas situações. Então, eu não vejo uma separação, mas também não vejo uma melhora aí não. Viu? Tem mais áudio chegando aqui, vamos ouvir. Que é a Cristina. Eu vou fazer uma pergunta para uma amiga minha que está aqui do lado. Ela chama Suyami Oki. E ela gostaria de saber se vai vender uma casa que eles têm. Já tem muito tempo, eles já baixaram o preço da casa e não vende. E ela gostaria de saber se vai demorar para vender. Ela nasceu em 29/1/1944. Obrigada. Olha, existem situações aí que estão segurando, né, essa terra, esse imóvel, né, essa casa. Eu acho que ela precisa cuidar espiritualmente daquele lugar. Porque eu não sei se é o que o jogo fala, eu não sei se tem ali um obsessor que está ali e não permite a venda dessa casa, ou se foi mandado alguma coisa para essa casa a nível de obsessor. Porque tem situações que é assim, tem gente que tem muito apego, morre e não deixa as coisas acontecerem porque fica presa, né? Ou tem gente que faz feitiço e manda obsessor para a pessoa, que é aquilo que... Isso a gente tem que fazer um estudo melhor de jogo, né, no oráculo, para ver, para poder estar falando exatamente o que pode ser feito. Mas precisa fazer alguma coisa que tem alguma coisa impedindo. Então eu não vejo que vai ser fácil. E nem vejo isso por agora. Sua bênção, Pai. Eu estou assistindo e vendo o seu programa. Eu gostaria de uma orientação. Eu estou num relacionamento há pouco mais de um mês com uma pessoa que se chama José da Conceição Galdino. José Galdino. E meu nome, ele nascido dia 7/10/1955, e eu sou Vera da Aparecida Conceição Miguel, nascida em 14/5/55. Mas esse relacionamento tá tão estranho, pai. A gente se conhece desde de criança, né? E aí a vida levou cada um para um lado, né? Nós casamos, tivemos nossos filhos separados, né? Não juntos. Agora nós dois estamos viúvos e nos reencontramos. E parecia uma coisa tão assim, forte, né? De repente ele deu uma esfriada, parece que está me evitando. Eu não sei o que está acontecendo, pai. Será que ele é a pessoa certa, que ele é a pessoa indicada para mim? Responde para mim, pai. Eu estou tão confusa. Não sei o que aconteceu. E eu gostaria de saber se ele se decepcionou com alguma coisa comigo, ou se ele é assim mesmo e eu devo deixar para lá. Pai, por favor, estou pedindo a sua bênção e o seu conselho. Me ajuda, pai. Vê o que está acontecendo no nosso relacionamento. Por favor, um bom domingo e um axé. Axé e axé. Axé, minha filha. Oxalá te abençoe. Vou vir aqui para você. Se você me perguntar se tem caminho, eu vou dizer para você que não tem. Caminho de você ter uma relação, uma vida com essa pessoa, não tem. Mas se você me perguntar se pode ainda acontecer alguma coisa, pode. E se você pergunta por que, pai, eu vou dizer para você, ele precisa se resolver emocionalmente. Nem ele sabe o que ele está buscando. Quando a pessoa é bagunçada a nível emocional, ela também bagunça o outro. Ela também deixa o outro bagunçado, porque você nunca vai interpretar o gesto, as atitudes. A gente não sabe traduzir isso.
se você não viver a história, né? Como eu digo. E muitas vezes a gente se bagunça, porque a bagunça vem pra você. Então, assim, se você quiser viver alguma coisa, pode viver. Mas não conte que será uma coisa que tem futuro. Não vejo futuro, não. Até porque nem ele sabe o que ele quer. E quando a pessoa não sabe o que busca, não vai levar nada. Não consegue ter nada. Não consegue ter uma história, criar uma história. Viu? Não tem elo. Bom dia, pai Anderson. Parabéns pelo programa, viu? Pai Anderson, eu gostaria de saber sobre o meu financeiro, sobre minhas dívidas, porque eu não consigo sair. Eu recebo dinheiro pela mão, pago as dívidas e já estou sem nada. Meu nome é André Ferreira de Almeida, 13/10/77. Queria saber se é espiritual, se tem alguma coisa que eu posso fazer para que isso possa melhorar. Axé, um bom dia. Axé, minha filha, bom dia. Obrigado pelo carinho, viu? Primeira coisa que eu vou te dizer é que você você é uma menina de sorte, você tem uma estrela bonita. Mas você é intuitiva, você sente as coisas, você tem um olhar para as coisas que é espiritual, mas você não está conseguindo se cuidar, você não sabe encontrar um caminho para se cuidar. E sabe que precisa. Sabe quando a gente precisa tomar um remédio e a gente não sabe qual remédio que a gente vai tomar, mas precisa tomar para curar alguma coisa? É assim que você se sente. Você vai pegar alecrim, manjericão e 3 galinhos pequenininhos de arruda. Prepara um banho com bastante alecrim, bastante manjericão e 3 galinhos. E toma seu banho de chuveiro normal e depois você toma o banho dessa aguinha. Ou você pode macera bem, porque elas são molinhas essas folhas. Macera num baldinho, bastante essas folhas, deixa bem verdinha a água, depois você coa, pega, deixa ali, dá uma mornadinha na água, toma seu banho e pode, ou se você quiser jogar da cabeça aos pés, também pode. E pode também jogar do pescoço para baixo, porque esse banho é frio. A arruda é só para dar uma descarregada, mas o banho mesmo ele é frio. É para poder te ajudar a ficar um pouco melhor e descarregar o que tá aí. Porque você é uma menina que acaba absorvendo tudo. Porque você tem essa sensibilidade. Você tem uma mediunidade aí também. E a gente, quando tem essas coisas, a gente tem que cuidar. Porque se você não cuida, o negócio fica bagunçado. Viu? Pai Anderson, eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que as pessoas podem entrar em contato através do seu telefone para marcar uma consulta no 98419-5090. Muitas participações aqui, o pessoal pergunta no telefone. Então, gente, você que está aí no AM, no FM, no aplicativo, DDD 11 para quem mora fora de São Paulo, 98419-5090. E tem áudio chegando aqui, vamos ouvir. Bom dia, Vini. Ouço a Rádio Capital há muito tempo, sou ouvinte suas. Bom dia, pai Anderson. Muita axé para vocês. Meu nome é Luzia da Silva, eu sou do dia 20/6/1968. Tenho um filho acamado. O nome dele é Washington da Silva Vazão. Ele é dia 25/3/1994. Ele tem uma bactéria. Eu gostaria, se tem algum remédio para combater isso, de ele parar de tomar muito antibiótico. Ele toma muito antibiótico, e me ajudar nessa cura dele dessa bactéria. Por favor, Vini e pai Anderson, atende o meu pedido. Muita axé para vocês. Axé, minha filha, gratidão, axé. Tem a parte física, realmente ele tá com um probleminha aí de saúde. Mas tem uma situação também aí que é espiritual e que precisa ser resolvida. Porque existem situações que a gente traz que a gente precisa se resolver com a parte espiritual. E ele exatamente trouxe isso. Ele é um menino que enfraquece muito fácil,
um menino que a imunidade dele é fraca. Ele tá lutando porque ele gosta da vida, gosta de viver. É um menino determinado nas coisas. Até não era nem para estar passando por isso, mas ele precisa cuidar da parte espiritual. E são coisas que eu não posso passar aqui no microfone da rádio. Porque tem situações que a gente só, numa consulta mesmo, que a gente pode desvendar esses mistérios e saber qual o caminho que se pega para fazer um tratamento, para cuidar dele espiritualmente. Mas eu digo que a doença dele não é só física, é também doença espiritual. Ele tem que cuidar disso. Ele não vai ter problema de morte, nada disso. Mas vai dar trabalho se ele não cuidar da parte espiritual. Vai ficar sempre assim, ele dá uma boa melhora, depois piora. Dá uma boa melhora, depois piora. Viu? Oi, Anderson. Bom dia. Anderson, aqui é a Osanete Dias Luciano, de Santo André. Eu gostaria de saber, né, sobre a minha vida sentimental. Porque já tem, acho que uns 15 anos que eu estou assim sozinha, né? Sozinha não, estou sem alguém. Apesar de estar bem, estou feliz, estou ótima. Mas, de repente, não sei o que me aguarda. Você pode dar uma olhadinha para mim? E se for o caso, também gostaria de saber da minha vida profissional. Porque assim, eu tenho um comércio, um salão de cabeleireiro, e às vezes eu batalho, eu dou um passo para frente, 3 para trás, 3 para e aí vai. Então eu gostaria de saber, né? Tem 26 anos que eu sou cabeleireira. Anderson, obrigado, bom dia. Se for o caso, a minha data de nascimento é 7/8/1967. Obrigada. Tá certo, minha filha. Obrigado pelo carinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sobre relacionamento, eu não vejo falta de encanto em você. Eu não vejo caminho fechado para relacionamento. Eu não vejo nada que esteja atrapalhando você. Eu vejo mais situações espirituais para você cuidar do que essa coisa de você ter caminho fechado. Não tem. Nem para parte profissional. Porque o seu jogo ele já abre com Xangô, trazendo muita felicidade para você, trazendo alegria para você no caminho profissional. Só que a gente, minha filha, precisa também abrir a porta da bênção. Quando a gente cuida das coisas, a gente está iluminando, cuidando, fazendo movimento espiritual. Você precisa defumar onde você trabalha, cuidar um pouquinho mais de você, do seu corpo físico, toma uns banhos de descarrego. Você precisa disso. Porque você é uma menina extremamente encantada, você é uma menina que é próspera, mas às vezes você fica apagada, você mesmo se apaga. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa energia, para ela não virar contra a gente mesmo. Porque a energia ela não pode se voltar contra nós. Ela tem que estar a nosso favor. Mas para isso você precisa cuidar. Então eu vejo que por falta de cuidado, muitas coisas estão acontecendo na tua vida. Eu vejo que você tem tudo para caminhar mais firme, para ser mais feliz do que você é e realizar o que você deseja. Mas eu vejo que às vezes as coisas ficam meio bagunçadas. Até você mesmo fica bagunçada. Até você mesmo não fica bem. Então você precisa se cuidar. Porque o cuidado que você vai ter com você vai refletir nas suas coisas, em tudo que você está fazendo, e em tudo que você quer. Esse cuidado que você vai ter com você é que vai refletir a luz nas suas coisas. Viu? Bom dia, Pai Anderson, axé. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde. É porque tudo que eu como, qualquer coisa que eu como me dá um peso enorme na barriga e eu não consigo comer mais nada. Meu nome é Simara de Fátima Ferreira, nasci no dia 15/7/70. Obrigado. Olha, eu não vejo nada no jogo que é grave. Mas você precisa cuidar. Quando a gente não tá bem, a gente tem que ir no médico,
né? É o que eu sempre digo. Quando você não tá bem espiritualmente, você tem que procurar alguém que te ajude. Espiritualmente falando, você busca alguém que entenda como vai te ajudar. A mesma coisa é a saúde. Eu não vejo nada grave que você tem que se preocupar. Mas eu vejo que você precisa ir cuidar. Porque às vezes é alguma coisa pequena que está criando um grande problema. Uma coisa que pode ser resolvida logo. Não deixa para depois. Então você cuida de você que você está precisando. E para com essa tristeza que você tem. Que parece que você vira e mexe, a tristeza se apaixonou por você, né? Ela vira e mexe e ela te abraça. Então toma cuidado com isso. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Vini, a todos da Rádio Capital. Eu gostaria de saber sobre a vida espiritual da filha da minha patroa. O nome dela é Moira de Castro de Vasconcelos, dia 2/10/56. Ela é uma pessoa muito negativa, acumuladora. Hoje, eu ajudo ela nos cuidados da mãe dela. E a mãe dela está bem debilitada. Sinto a mãe dela presa ali a ela devido a essa energia. Então eu gostaria de saber sobre a vida espiritual dela. Obrigado. Bom dia. Bom dia, minha filha. Ali tem duas coisas ruins. A primeira é o temperamento dessa menina. O temperamento dela é difícil. E a segunda é a complicação espiritual que ela já traz. Ela traz uma situação que ela precisa cuidar. Yansan fala... Quando o Yansan responde no jogo, muitas vezes ela está falando de obsessora, ela está falando de problemática espiritual, ancestralidade, coisas dos ancestrais dela, de pessoas que já passaram por aqui. Então, se você não bota a mão na ferida, o negócio não se resolve. Se você não procura ajuda, o negócio fica ali. E ele vai só provocando situações ruins. Então eu vejo que ela precisa se cuidar e o negativo acaba prendendo a mãe. O negativo dela acaba sugando a energia da mãe e prendendo. É isso que está acontecendo. Mas ela está com problema sim, tem que resolver isso. Eu acabei escrevendo, não mandando mensagem. Meu nome é Neuza Dantas da Silva, 17/6/52. Pai, gostaria de saber o porquê de eu ter tantas dores. Às vezes eu estou preparada para sair tudo e de repente começo com tontura, dores muito fortes. Ontem eu tive uma dor no peito que parecia, nas costas, que parecia que eu ia infartar, já preparada para sair, acabo não saindo. Fico naquela ansiedade, se é espiritual, se não é. E desculpa eu ter mandado mensagem. O mais certo é por áudio, né? E eu estou no YouTube vendo, acompanhando você, pai. Obrigado, axé para todos nós. Olha, minha filha, tem uma parte aqui que o jogo fala que é da sua saúde. Tem uma parte que é da sua saúde, sim. Apesar de você estar com uma anemia espiritual profunda, tá fraca, tá meio sem energia, sem força. Isso também prejudica. Mas tem que ir ao médico. Tem coisa de médico aí também. Então, a gente tem que discernir o que é espiritual, o que é físico. Você tá com os dois probleminhas aí. O espiritual e o físico. Porque acaba que o físico te enfraquece, te angustia e te deixa mal. Então, tem que cuidar. Bom, gente, quero agradecer vocês, o carinho, a atenção de vocês. Dizer que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estarei aqui com o Sagrado falando de axé, contando com a sua participação. Compartilhem a live. Quero agradecer o carinho. Motumbá, Motumbaxé.